Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a Fabi e eu começo logo esse vídeo dizendo que as eleições estão se aproximando, não é mesmo? Mas não somente as eleições municipais brasileiras, mas também as eleições estadunidenses. E esse tema que é super no foco aí da atualidade, que sempre repercute nas mídias internacionais, também é um tema que nós preparamos aqui para a aula de atualidades. Bom, e para a gente poder entender como que funciona a dinâmica aí dessas eleições norte-americanas, nós vamos tratar de alguns temas como colegiado, eleições e eleições prévias. Então, sendo assim, a aula de hoje, o tema de hoje é sobre eleições estadunidenses. Bom, Fabi, como que funciona aí então essa dinâmica? Eu gostaria que vocês associassem sempre quando a gente falar de eleições estadunidenses, a gente pensar que o voto lá é facultativo. Diferente daqui do Brasil, lá as pessoas podem optar por votar ou não. E em segundo ponto, eu gostaria que vocês pensassem que não existe um segundo turno, diferente daqui também, não é mesmo? E o terceiro ponto, o voto lá ele é feito através de uma cédula de papel. Isso mesmo, pessoal, cédula de papel. Não é numa urna eletrônica como a gente faz aqui. Lá as pessoas fazem esse voto presencialmente, mas devido à nova pandemia, né, do coronavírus, alguns estados eles estão optando já para poder fazer esse voto via correio. Lá os estados eles têm autonomia de ver como vai ser a dinâmica do voto e tal. E a maioria dos estados optaram por ser correio, alguns outros ainda estão estudando a possibilidade, com medo de como que poderia ser, né, essa repercussão, ter algum tipo de falsificação de voto, né? Então, alguns estados ainda estão aí estudando, analisando a possibilidade, tá? O modelo da eleição estadunidense, ela conta com uma campanha muito longa, diferente aqui do Brasil. Lá nos Estados Unidos existem as campanhas que nós chamamos de campanhas primárias ou prévias, que são feitas no primeiro semestre do ano. Essas campanhas, elas são eleições internas dentro de cada partido político e acontece com todos os estados no primeiro semestre do ano, como eu disse. Depois dessas eleições internas dentro dos partidos, é escolhido qual que é o candidato de cada partido que vai realmente concorrer ali no âmbito geral, no âmbito macro, né? É diferente do Brasil, as eleições não são diretas, ou seja, a população ela não vota diretamente no candidato, e sim um delegado. Cada estado ele tem um número de delegados, que o delegado nada mais é do que pessoas físicas comuns associadas ao partido político e estão vinculadas ao voto popular. É comum ouvirmos, muitas vezes, quando se fala de eleições estadunidenses, que o Estado tem uma autonomia, né, em relação ao governo geral. E nas eleições não é diferente, também se passa por isso. Na escolha do presidente, cada estado ele tem um número de representantes no colégio eleitoral. Cada representante equivale a um voto e o número de votos de cada estado tem que equivaler ao tamanho da sua população. São ao total 538 membros do colégio eleitoral. Ou seja, é importante a gente pensar sempre assim, ó, o candidato que tiver maior número de votos da população ganha todos os votos dos delegados do colégio eleitoral. Esse sistema é conhecido como vencedor, o vencedor leva tudo. Para poder ficar mais fácil essa ilustração, é bom a gente pensar na eleição que ocorreu lá em 2016. Eu acredito que vocês vão lembrar. Em 2016, nós tínhamos dois candidatos muito fortes, né? Hillary Clinton e Donald Trump. Não sei se vocês vão recordar, mas é assim, ocorreu o fato de que a Hillary Clinton, que foi uma candidata, né, em 2016, ela era uma candidata do democrata, né, ela conseguiu 232 votos na questão do colegiado, que são os estados, né, e já o Donald Trump conseguiu 290 votos aí na questão do colegiados desses estados. Ele é do Partido Republicano. Importante a gente pensar também que nos Estados Unidos existem vários partidos. No entanto, os dois grandes partidos muito fortes aí que a gente escuta muito falar são os democratas e os partidos republicanos, tá? É sempre pensar que o Donald Trump ele está associado ao republicano e costuma-se vir um outro candidato aí da parte do democrata. Bom, na parte da população do voto, a Hillary Clinton, diferente do Donald Trump, ela conseguiu mais votos. Ela conseguiu 61,3 milhões de votos e o Donald Trump conseguiu 60,5 milhões de votos.
Os candidatos das eleições estadunidenses 2020 já estão escolhidos, isso é natural, porque já está próximo, né, de ocorrer, ocorrerá no dia 3 de novembro, e do lado republicano nós temos o Donald Trump, do lado democrata Joe Biden. Joe Biden, ele está à frente das pesquisas, mas como a gente já estudou aqui atrás, ser o preferido do povo não quer dizer, né, que ele será escolhido, né? Então a gente vai ter que acompanhar aí para poder ver como vai ser o desfecho dessa história. Em 2019, o modelo de gestão adotado por Donald Trump ele estava sendo satisfatório e pesquisas de campo apontavam que 3 a cada 4 americanos estavam satisfeitos com as formas, né, adotadas de gestão do líder, né, atual presidente dos Estados Unidos. Algumas questões foram levantadas também, como o fato de, em 50 anos, a taxa de desemprego caiu, então ocorreu o registro da menor taxa de desemprego. Em contrapartida, tiveram algumas outras formas que Donald Trump ficou conhecido internacionalmente, né, suas medidas, que desagradaram um pouco aí a população norte-americana. Entre elas foi a saída, né, do país do Acordo de Paris, que é um dos acordos mais importantes, né, o acordo mais importante de tratado do meio ambiente, como também algumas medidas que o presidente fez em tomar da pandemia do Covid-19. Isso com certeza serão fatores que influenciarão diretamente aí a tomada de decisão dos americanos, principalmente os fatos da pandemia, né, do Covid-19. Joe Biden, ele é o ex-vice-presidente do Obama e tem algumas diretrizes que ele segue de acordo com Obama, entre elas a expansão do Obamacare, que nada mais é do que uma lei de proteção e cuidado com os pacientes adotados pelo ex-presidente Obama em 2010. Além disso, Biden ele utiliza uma abordagem muito voltada para o combate do Covid-19 e também para a recuperação da economia americana após a pandemia. Como a gente disse, pessoal, ser favorito não quer dizer que você vai ganhar, né? Que o candidato vai ganhar as eleições aí norte-americanas, como ocorreu com a Hillary Clinton, né? Lá em 2016 que nós vimos. O resultado das eleições ela vai depender muito e ela vai estar instável até os últimos minutos. A gente tem que acompanhar e ver como vai ocorrer essa questão aí dos estados, né, das delegações, dos colegiados. Outra variável, né, que é importante é que tem muitos especialistas aí estimando que mais da metade da população ela não vai votar devido à pandemia, como eles podem escolher votar ou não. Já notou-se que 50% da população está optando por não ir votar. Para o Brasil, como que isso impacta, né? Vamos lá. O governo do Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente atual, né? Ele era um governo que estava próximo ao governo do Donald Trump. Existem várias reportagens, notificações, assim, no meio da mídia, em que existe uma troca de elogios de ambas as partes, tanto do presidente brasileiro quanto do presidente americano, aí né, elogiando o outro, aí, dividindo questões voltadas, tendo mesmo um posicionamento político parecido. Entretanto, nota-se assim que alguns especialistas gostam de dizer que a amizade que o Jair Bolsonaro, né, da parte do Brasil, teve com os americanos foi uma amizade desigual, em que classifica-se que o Brasil ele foi um pouco ingênuo, sabe, em se aproximar de forma incondicional do governo Trump. Em contrapartida, Joe Biden ele já se posicionou criticamente sobre as formas de governo aí do Jair Bolsonaro. Ele fez isso desde 2019, ele já vem se manifestando como contra alguns posicionamentos do atual presidente brasileiro, né? Ele critica aí algumas tomadas de decisão e principalmente ele critica a tomada de decisão do nosso presidente em referente às queimadas da Amazônia.